Facão Xingu de 12 polegadas feito em aço inoxidável. Eu sou acostumado a usar facões com essas medidas em meus acampamentos. É a minha preferida. Só que eu estou acostumado a usar o facão em aço carbono. Está procurando opção em aço inoxidável, já que eu não sou muito cuidadoso com as minhas ferramentas. Elas acabam oxidando. Eu já tive um facão de 12 polegadas da Tramontina em aço inoxidável. Ele é muito bom. Eu presenteei um amigo, ele tem esse facão até hoje e elogia bastante a ferramenta. Mas eu queria testar outras opções. Muitas pessoas comentaram sobre esse facão aqui nos vídeos que eu fiz sobre facões. Um amigo meu adquiriu um para descascar coco, está gostando bastante. Então eu resolvi adquirir esse aqui para chegar às minhas próprias conclusões. Eu vou fazer um review completo dele, com todas as características técnicas que eu sei, e depois eu vou fazer alguns testes de corte e dobra, para saber se esse cara aqui é só bonito ou se ele funciona também. Boas-vindas, meu nome é Daniel e este é o Meio de Sobrevivência. Vamos começar falando da apresentação do facão. Ele vem nisso aqui que é chamado por eles de bainha, mas eu não chamaria isso aqui de uma bainha. Eu chamaria de embalagem mesmo. Como bainha, isso aqui é nota 0. Como embalagem, nota 10. Você pendurar o facão lá na hora de fazer a venda, e até para transportar, né? Pra não ficar acertando o fio, a ponta nas coisas. Então, ele tem uma ótima apresentação. Eu não usaria isso aqui como bainha. Não acho que compensa. É muito frágil. Inclusive é perigoso o facão escapar e te machucar. Vem com esse botãozinho de pressão aqui, mas é um botão de plástico. Isso aqui é para fazer, sei lá, o material que eles usaram aqui é para você fazer, sei lá, roupa de boneca, alguma coisa assim. Então realmente, com bainha não funciona. Você pode usar para fazer o molde de uma bainha decente em couro, ou PVC ou qualquer outro material que você quiser fazer. Mas realmente eu não recomendo o uso disso aqui como bainha. O facão da Xingu ele tem 45 centímetros de comprimento. Ele vai ter 31 de lâmina e 14 de empunhadura. Ele tem 5,9 centímetros de largura, nessa parte mais larga aqui. Ele tem 3 milímetros de espessura e ele vai pesar em torno de 500 gramas, que é um ótimo peso para um facão desse tamanho. Ele é um pouco mais largo do que os outros facões que eu estou acostumado a usar, de 12 polegadas, e por isso ele também é um pouco mais pesado, que eu acho que é uma vantagem, que eu acho que ajuda bastante. Ele vem com esse acabamento preto, que é bonito, muito bem acabado. Essa logomarca aqui, que eu também acho bonita, gosto desse nome, Xingu. Eu só achei essa logomarca muito grande. Eles poderiam colocá-la bem pequenininha aqui, no canto, para o facão ficar mais discreto, até porque ele é preto, né? E você sabe, se é preto, é tático. Eu achei que essa logomarca gigante aqui não combinou muito, não. Ele é feito em ácido oxidável, mas eles não informam as características desse aço, e nem mesmo características da têmpera. E ele vem num desbaste hollow, ou côncavo, que é um desbaste bem fino para você usar em um facão. Isso aqui seria um desbaste mais de um canivete, uma pequena faca. Como você pode observar aqui na ponta, dá para ver
qual o ângulo que eles usaram na afiação. Particularmente, eu prefiro usar em facões o desbaste convexo, que é justamente o inverso desse aqui, para que o desbaste fique mais grosso, já que é um equipamento que você vai usar para dar porrada, para ele não abrir muitos dentes. Mas é uma vantagem. Ele vem afiado, a maioria dos outros facões não vem com nenhum fio. Às vezes a pessoa não sabe colocar o fio na ferramenta. E com esse facão aqui, se o fio dele durar, você vai precisar apenas reafiá-lo. E o fio dele é primoroso. Ele vem realmente muito afiado. Na extensão toda do fio, da ponta até aqui, o pé da lâmina. Mas é claro, resta saber se esse fio vai aguentar a porrada e se ele vai durar muito tempo. Gostei muito dessa empunhadura. A pega em si, ele poderia ter talas um pouco mais largas. Eu acho que encaixaria melhor na minha mão. Mesmo assim, tá ali no mínimo necessário. Ele é monobloco, então você pode ver que o chassi do facão faz todo o contorno da empunhadura, que torna ele mais resistente. Essa empunhadura tem esses parafusos para você conseguir colocar e tirar. Quase nenhum facão nesse nível de preço vai vir com esse acessório. E ele tem o furo para passar o fiel, que é ótimo. A maioria também não tem, aí você tem que fazer. E essa parte aqui, do final do cabo, segura bastante a sua mão. Eu achei apenas um pouco liso esse cabo. E eu vejo um problema aqui, porque o fio é muito próximo da empunhadura. E ele praticamente não tem guarda nenhuma. Então, realmente, nessa distância aqui, é bem perigoso você escorregar sua mão e se cortar. Até porque isso aqui, ó, corta como uma navalha. Então, eu vou fazer alguns testes com esse facão aqui, para ver se ele passa nessa fase aí de testes preliminares, porque eu quero fazer algumas modificações nele. Eu quero cortá-lo bem aqui, para ele ficar com a ponta mais agressiva. Vou tentar alinhar aqui bem no centro da lâmina, para fazer tipo uma ponta de lança. Eu vou desamolá-lo aqui, nessa parte, bem no pé da lâmina, mais ou menos 2 polegadas. Vou passar uma fita isolante de alta fusão aqui, porque ela é emborrachada. Primeiro, para me dar uma proteção maior, para minha mão não escorregar para o fio. E segundo, para que eu possa apoiar a mão aqui e usar o fio do facão, porque ele é bem pesado na ponta. Se eu fizer isso desta forma, ele fica pesando para frente e acaba atrapalhando um pouco para você fazer um corte de precisão. Como o equilíbrio dele é mais ou menos aqui, no ponto G aqui, ó. Se eu pegar essa parte aqui, tirar o fio e fazer de empunhadura, eu vou equilibrar melhor esse balanço aqui, vou conseguir usar melhor o fio do facão. E além disso, eu vou pegar essa fita de alta fusão e vou enrolar aqui, dar 1 ou 2 voltas, porque eu achei esse cabo um pouco fino para minha mão, vou deixá-lo mais grosso. Mas como essa fita é emborrachada, vou aumentar o atrito para esse
facão ficar mais preso na mão. Além disso, vai ter outra vantagem. Eu vou usá-lo com esta bainha aqui. É uma bainha em lona, que eu uso em outros facões de 12 polegadas que eu tenho. É excelente essa bainha. Eu não preciso ficar preocupado com ela, se vai molhar. Ela seca rápido, bem resistente. Eu até fiz um furo aqui para sair a água. Só que como ele é um pouco mais largo que os outros facões, tá vendo? Ele agarra um pouco na bainha. Eu vou cortar essa ponta aqui até para diminuir um pouco a largura dele. Ele entrar mais tranquilo aqui na bainha. Você vê que ela prende um pouquinho, né? Mas primeiro eu vou fazer os testes para ver se vale a pena eu gastar meu tempo fazendo as modificações. Ele tá novinho. Alguns detalhes aqui na pintura já vieram assim, eu nunca nem usei. Então eu vou descobrir agora se esse facão aqui é só bonito, porque realmente a apresentação dele é nota 10, ou se ele serve como uma ferramenta de sobrevivência para você usar no mato, no sítio. O primeiro teste que eu vou fazer é o teste de dobra. Um facão ele precisa ter flexibilidade para fazer o trabalho. E é interessante você testar essa flexibilidade antes de estar em campo usando. O aço inoxidável, principalmente esses mais baratos, eles não são famosos por serem muito flexíveis. Não aguenta muita dobra e pode até quebrar. Se você estiver no mato usando o facão, dando pancada nele, ele quebrar e voar um pedaço na sua cara, você vai descobrir que ele não presta tarde demais. Mas um teste desse aqui simples, você consegue saber se ele tem pelo menos o mínimo de flexibilidade necessária. Então tem aqui duas forquilhas, eu apoio o facão, já fiz isso em teste de outros facões e dobro. Então ele precisa apresentar, como você está vendo, essa flexibilidade aqui, dos dois lados, porque realmente aí indica que esse facão vai ser mais difícil de quebrar. Além de você perder a ferramenta no meio do mato, você pode até se acidentar. Então, você dobra ele em alguma estrutura parecida para você saber se ele cede, é flexível, mas ele também precisa voltar para o mesmo lugar e continuar reto. Você dobrar o facão e ele não voltar, quer dizer que a têmpera dele não ficou muito boa. Esse facão, aparentemente, ele está retinho. Realmente, nesse ponto, ele parece ter a flexibilidade necessária. Estou forçando ele bastante aqui, estou colocando todo o meu peso e ele está voltando para o prumo. Bom, uma das coisas que o facão precisa fazer é cortar mato. Então eu tenho aqui umas moitas de braquiária, parece mais uma cana, tamanho dele. Eu acho que isso aqui vai ser ótimo para testar esse facão. Eu já vou falando, vai ser a primeira vez que eu vou usá-lo. Ele vai ser ótimo para fazer isso aqui, melhor do que os outros que eu tenho. Justamente porque ele tem esse fio côncavo, que é próprio para esse tipo de atividade. Não sei se esse fio vai aguentar depois cortar madeira, mas para fazer esse trabalho aqui ele vai ser excelente. Corta bastante. É interessante que ele segura na mão, como eu falei, isso aqui é ótimo. Acho que todo facão tinha que ter um negócio desse. Faca quente na manteiga. Vamos na base desse capim aqui, que é mais grossa, pra gente ver o resultado.
Provado. Outra coisa que o facão precisa fazer é abrir caminho, abrir picada. Eu vou simular uma picada aqui. Antes de alguém me falar alguma coisa, eu estou em meu terreno. Eu já plantei mais de 6.000 árvores nativas do cerrado aqui. A minha propriedade tem mais de 90% do território preservado e os outros 10% em recuperação. Vou cortar alguma coisa aqui, mas por motivos didáticos. Mas não quer dizer que eu vou estar saindo por aí destruindo a floresta, fechou? E aqui eu vou pegar o básico. Eu preciso passar, tá na altura do meu rosto. E eu vou cortar o mato. Bem simples. Vou fazer aqui, tentar fazer com a câmera na mão. Pra você pegar a realidade mesmo. Ele corta muito. Muito fácil. Tá vendo? Passou. Cortou. Você nem precisa fazer muito esforço. Então sim, para abrir uma picada, ele seria excelente. Essa madeira aqui tá só o cerne. Ela tá com essa cara molhada. A casca tá um pouco podre. Mas é uma madeira bem resistente. Eu não acho aparentemente que esse facão é para fazer isso. Eu vou até fazer com certo cuidado. Eu não quero estragar a ferramenta. Mas, às vezes, aparentemente, a ferramenta pode parecer muito boa e de fato não ser. Ou, no caso dessa aqui, ela pode aparentar ter um fio frágil, mas no final, quando você vai usar, acaba funcionando. Então o que determina isso, na verdade, é o teste e não a aparência. É, agora deu no certo. Bom, aparentemente não fez nenhum risco, nem mesmo a tinta saiu muito. Tá me surpreendendo esse facãozinho. A madeira. É uma madeira podre, não é uma madeira fraca não. Agora vamos ver o fio. Como é que tá? Esse papel tá molhadinho. É mais canseira cortar assim, você sabe, né? E a lâmina tá um pouco suja. Vamos ver bem no lugar que eu bati.
Se o fio sentiu, né? Sentiu. Tá agarrando, mas ainda tá cortando. Fosse muito porcaria, ele já estaria cego. Então não, ele ainda tá cortando, não tá corte na valha como era. Ainda tá cortando. Passou nesse teste também. Então vamos para o resumo da ópera. Até já fiz as modificações aqui no facão. Então eu cortei a ponta, ele encaixa melhor na bainha. Eu ia fazer uma ponta mais alinhada ao centro, mas ela ia ficar bem frágil. Então decidi fazer nesse alinhamento aqui, que eu achei que a ponta ficou um pouco mais reforçada. Mas ela está bem mais penetrante, tanto para trabalhar quanto para defesa, ficou melhor. É uma ponta muito aguda, mas eu decidi deixar essa largura aqui e ele ficar com mais cara de facão mesmo. Ele tá meio sujo, mas aí eu peguei, tirei o fio dessa parte aqui, passei a fita de alta fusão, ficou mais largo o cabo, ficou com um grip melhor, o facão ficou bem mais seguro. Um pouco mais curto, mas na minha opinião ficou mais funcional. Esse facãozinho me surpreendeu. Eu não achei que ele tivesse esse rendimento, principalmente para trabalhar com madeira mais grossa. Sabia que os outros serviços do facão ele faria bem. Mas se você estiver procurando uma ferramenta para caça, pesca, sobrevivência, bushcraft, trilha, um facão menor em aço inox, se você, como eu, não gosta muito de ficar cuidando de ferramenta e também não gosta que a ferramenta fique oxidada e enferrujada, esse cara aqui é uma excelente opção. Eu vou fazer mais testes com ele, fazer alguns acampamentos, botar ele mais à prova para ter um veredito final. Mas, so far so good. Até agora, ele se comportou muito bem. Talvez se torne aí meu facão principal. E se você tem interesse de manter não somente as suas lâminas afiadas, mas a sua mente também, eu te convido a conhecer meus artigos e livros que estão disponíveis aqui na página do canal. Eu abri também o clube de membros aqui do Meio de Sobrevivência. Se você tiver interesse em participar mais do processo criativo dos vídeos, dando dicas e sugestões, quiser ter um contato maior comigo e receber os vídeos do Meio de Sobrevivência antecipados, além de dar uma força para o canal, essa seria uma excelente opção. Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência. Agradeço a sua atenção até aqui e, como sempre, não se esqueça, você não precisa ser uma presa fácil.